Conta é 2 mais 2, eu não tô conseguindo mais resolver nada. Entra na minha cabeça matemática, não é possível. Não tô conseguindo lidar com matemática. Se você tá assim como eu, veja esse vídeo. Bom, eu sou exemplo de pessoa que era horrível em matemática. Eu era muito ruim. Eu travava nas contas, eu não conseguia dar continuidade nas questões porque eu não sabia matemática básica. Isso me prejudicava muito. A minha primeira dica é: sempre parta da matemática básica. Sempre comece estudando pela matemática básica. Por quê? Se você tem dificuldade com matemática, a chance disso incluir matemática básica é muito grande. Então, é importante que você comece desde o princípio para depois você poder evoluir. Você deve se ater muito à teoria do conteúdo. Por quê? Porque aí você vai saber por que a equação foi montada daquela maneira, por que você montou a expressão daquela maneira. E aí você não vai precisar lembrar do próximo passo para resolver a questão. O próximo passo vai ser óbvio para você se você tiver a teoria na sua cabeça. Então você não vai precisar decorar a maneira com que aquele tipo de questão é resolvido. Você vai conseguir resolver porque você tem a teoria na sua cabeça. E aí você vai conseguindo achar meios alternativos de resolver, não só aquele que o professor destacou em sala. Você vai dando o seu jeitinho porque você entende o que está acontecendo naquele problema. E aí você não corre também o risco de ter aquele branco desgraçado na hora da prova, porque você sabe, você não decorou. Pegue os exercícios das provas passadas, dos vestibulares que você vai prestar e do Enem e faça todos eles. Por quê? Esses exercícios vão ajudar você a ter uma base de como estudar para cada prova. Por exemplo, tem provas que cobram mais a parte lógica da matéria e tem provas que cobram mais a parte teórica. Então, fazendo esses exercícios, você vai conseguir ter mais ou menos uma ideia do que estudar para cada prova. E aí, assim, outra coisa é fazer muito exercício, porque aí você vai fazer conta, e vai decorar pequenas continhas que aparecem periodicamente nas questões. Elas se repetem muito nas questões, e aí você vai conseguir fazer rapidinho essas contas, não vai nem precisar fazer, você vai fazer de cabeça. E aí você vai poupar muito tempo no seu estudo e muito tempo na hora da prova, o que é mais importante. Quando eu era ruim em matemática, eu era bem ruim em matemática, eu precisava estudar bastante e tinha dia que eu não tava bem. Então, uma dica pra vocês, assim, é que se você pega um exercício que você sabe que você faria normalmente e você não consegue fazer, você já sabe que aquele não vai ser o seu dia. Então você pega, vai estudar outra coisa, depois você tenta voltar, porque às vezes ficar insistindo só te deixa mais nervoso e com menos confiança. A minha terceira dica é mais baseada na forma como você estuda e na forma que funcionou pra mim durante o ano de cursinho. Eu sempre chegava em casa, revia a matéria do professor, tudo que ele passou em aula, e então eu partia para o resumo. Eu resumia a matéria, colocava no lugar onde eu podia ver e depois eu pudesse revisar ou algo parecido, e então eu partia para o exercício. Por quê? Quando você parte primeiro para o exercício, a chance de você esquecer alguma coisa da teoria, ela é bem grande, então você vai ter que voltar ou vai ter que ficar batendo em cima do exercício para você tentar lembrar. Então, faça isso. Invista 5 minutos nisso que vai valer muito a pena. Isso é uma dica. Além disso, outra coisa que eu fazia era checar as minhas bases da matéria. Então, por exemplo, se eu ia fazer um exercício de geometria e eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia desenvolver, eu percebia que isso era um problema estrutural, entendeu? Alguma coisa eu não entendi lá do ensino fundamental, então eu ia ver o que era. Por exemplo, fatoração, trinômio quadrado perfeito, essas coisas. É bom vocês entenderem que a matemática não é só as coisas difíceis, que mais vezes
a gente erra por não saber as coisas simples. Então, a minha dica é essa, gente. Percebam o erro, sabe? Não fique insistindo numa coisa que às vezes não é o que você não tá entendendo. Que às vezes é uma coisa de antes.